Olá, professores e alunos! Cabra Cega é livro da autora Cacau Vilardo, cheio de emoção e que nos remete às brincadeiras da infância e até às obras clássicas da Grécia Antiga, como Édipo o Rei, do dramaturgo Sófocles. Suspense e aventura perpassam o romance, que conta a história de Ed, um menino esperto, curioso, porém pouco valente. A trama se passa nas férias de Ed, quando ele está na casa dos avós, em Vassouras. Apesar de não morar na cidade, Ed tem amigos com os quais gasta as tardes jogando bola e participando de campeonatos de cuspe à distância. Cabra Cega já é uma brincadeira que tem adivinhação. Você tem que adivinhar. Assim, a questão da adivinhação atravessa toda a história, até para você adivinhar o próprio mistério da história no final. Com muitas perguntas, Ed começa um verão de buscas, e logo as investigações apontam para um mistério em sua própria família. Um mistério doloroso e trágico que Ed precisa descobrir. Quando ele consegue, é como se vendas fossem tiradas de seus olhos e ele não mais vive como uma cabra cega. Apesar de tantos acontecimentos, Cabra Cega é um romance breve, cheio de reviravoltas que prendem a atenção do leitor, que tenta desvendar os mistérios mesmo antes de terminar o livro. Cacau Vilardo é formada em letras, direito e também tem formação de ator. A maioria de suas obras é voltada para o público infantil e infanto-juvenil. Seus livros mais famosos são Era uma Vez, Vovó e Cabra Cega. Além de escritora literária, Cacau se aventura pelo mundo da dramaturgia como membro do Vancouver Writers Fest, onde participou da escrita do roteiro do curta-metragem A Má Notícia. Desde a infância, Cacau Vilardo vivencia o amor pela literatura. Tudo começou quando teve que contar histórias para sua irmã caçula. A partir daí, Cacau soube que literatura não tinha limites de idade ou condição social, pois está aberta a acolher todas as pessoas ao mundo da imaginação e da criação. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já a não literária se baseia mais nos fatos. Que tal conhecer agora a origem da palavra literatura? Literatura vem do latim litera e significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da antiguidade clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais, que contêm histórias e personagens criados a partir da imaginação. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram. Há 3 grandes divisões entre os gêneros literários: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental, que traz as emoções do poeta. O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. Já o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. Cabra Cega é considerado um romance de formação, pois apresenta a formação de identidade psicológica, moral e cultural do personagem a partir de eventos decisivos que acontecem na infância e na adolescência. O romance de formação não está apenas atrelado ao desenvolvimento existencial do sujeito, isto é, ao crescimento da infância para a fase adulta, por exemplo. Processos de transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da sociedade também marcam o romance de formação. Portanto, ao considerarmos o crescimento do personagem Ed em Cabra Cega, identificamos marcas do romance de formação, inicialmente pelas questões vinculadas ao protagonista enquanto indivíduo. Mais adiante, percebemos essas características pelas relações interpessoais no núcleo familiar, no qual avós e neto têm que superar um passado de mistérios para então reconfigurar os modos de relacionamento familiar. Trata-se de uma obra muito divertida e que nos incentiva a olhar não só para a infância, mas para as obras clássicas do passado. Uma ótima leitura a todos!